Eu vou ler um trecho da biografia do Guga. No começo do quinto set, vi a viola indo para o saco. Parecia uma queda de braço entre adulto e criança. Nas minhas 7 partidas no Roland Garros de 97, foi a situação mais crítica, o momento mais alarmante. O sonho estava chegando ao fim. Quando sentei no banco na virada de lado, depois de ser trucidado daquele jeito, minha sensação era de que o jogo já tinha terminado. Eu me sentia sem força, energia, esperança. Me via aniquilado. Soltei a raquete, olhei para trás e falei para Larry e Rafa, que estavam na primeira fileira da arquibancada. Não dá mais, acabou. Tô dando tudo, mas esse cara é de outro mundo. Pega até pensamento. Não aguento mais, para mim chega, não consigo. Meu irmão mais velho é uma das pessoas mais controladas que conheço. Não eleva a voz. Mas aquela foi uma das raríssimas vezes que vi o Rafa perder o controle e se exaltar. Que história é essa? Como é que não dá, cara? Olha onde que tu tá. Já viemos até aqui, se liga, Guga. Tu não pode desistir. Para com isso de já era. Entra lá e faz o que tu sabe. Em um momento em que não acreditava mais em mim, me agarrei ao incentivo de meu irmão, o cara que eu queria imitar na infância, que tinha deixado de viajar com a namorada pela Europa para me apoiar. As palavras dele foram a boia e o motor ao mesmo tempo. Como não tinha mais tanta força física, fui para o extremo do risco. Comecei a variar o tempo inteiro, dando muita deixadinha e alternando e soltando o braço. Acertei tudo. Aquilo desorientou o Munster. Rafa parecia em transe. Metade da plateia estava abobalhada, a outra atônita. Munster parecia mais perplexo do que todos, com aquele jeito de "mas de onde o cara está tirando isso?". Minha empolgação era tão grande que o cansaço sumiu e me senti fresco de novo. Se fosse necessário, seria capaz de jogar mais 3 horas seguidas. Foi a primeira vez na carreira que tive uma recuperação tão repentina e poderosa. Depois do incentivo do Rafa, alguém na plateia gritou: "Alê, Guga!". Foi a primeira vez que escutei isso. Antes já tinha ouvido os franceses dizerem "Alê" para compatriotas ou ídolos mundiais. Para mim, com o meu nome depois do verbo de incentivo, era inédito e quase inacreditável. Ao primeiro "Alê, Guga" se juntaram outras vozes e mais outras. De repente, parecia que o estádio inteiro me empurrava para ir em frente, gritando a mesma coisa. "Então vamos lá, Guga". Sob os gritos da torcida, de Larry e de Rafa, fui com tudo. Mantive meu serviço, fechei o set, 6-4 para mim. Ganhei a partida com o espetáculo de tirar o chapéu. No mesmo instante, virei para a plateia, apontei para o Rafa e gritei: "Essa foi para ti, para ti". A plateia aplaudia de pé. Dei um jeito de escalar a arquibancada para abraçar meu irmão. Ao lado dele, Larry comemorava, embora parecesse estar num transe maior do que antes. Rafa me enganchou num abraço de campeão, com a felicidade de ambos se enlaçando como se aquele fosse nosso maior momento juntos. "Obrigado, Rafa, tu me salvou". "Tu conseguiu", vibrou meu irmão. "Mas até agora não sei como. Não acredito que fiz isso, só sei que foi por ti", respondi. Eu acho linda essa história. Eu já tinha lido no livro e já tinha ouvido o Guga em entrevistas contar essa história. E por que eu estou trazendo essa história? Esse final de semana eu disputei o meu 3º torneio aqui pela Federação Catarinense, um torneio regional aqui em Florianópolis. Eu fui para a semifinal e eu sabia que eu teria um jogo duríssimo na semifinal contra o cara que foi o campeão do último regional e que ganhou de mim nas quartas. E aí eu liguei para o meu querido amigo Marcos Chiaretti, já falei dele aqui em outros vídeos. E eu falei para ele: "Cara, eu preciso da sua ajuda. Eu vou jogar de novo com o Moacir, vai ser um jogo duro, eu preciso que você esteja lá comigo, você topa?". E ele topou. Ele dedicou o domingo todo a estar lá comigo. Ele chegou às 7h30 da manhã na minha casa para me buscar e foi comigo acompanhar e jogar comigo, na verdade.
Eu fiz um jogo duríssimo na semifinal, como eu imaginava. Eu perdi o primeiro set. E esse jogo, eu poderia fazer um vídeo só para falar sobre esse jogo, sobre a evolução interna das sensações. Eu falei no último vídeo de usar o tênis como uma ferramenta de crescimento espiritual. Eu acho que esse jogo foi um exemplo. Talvez eu só tenha vivido tudo isso por ter feito o vídeo e ter pensado tudo que eu pensei antes, mas na verdade eu não quero falar sobre isso, sobre a parte interna e sobre as conquistas de emoção, de sentimento, enfim. Passou muita coisa, foi um jogo muito intenso, mas eu quero falar de outra coisa. Eu perdi o primeiro set e no segundo set, jogo duríssimo, fiz 5-4, fiz 5-3, fiz 5-4, não fechei. Ele empatou 5-5 e eu consegui fechar 7-5. Fomos para o tie break decisivo. E ter conseguido fechar esse segundo set foi muito... Eu senti muito a ajuda do Marcos, as coisas que ele estava me falando, porque eu estava tenso, eu estava querendo, eu estava lutando, mas eu não estava solto, eu não estava conseguindo jogar o meu melhor. E eu consegui jogar o meu melhor no final do jogo, no final do segundo set. Pela minha relação com ele, pelas coisas, pela leitura que ele estava fazendo e por eu sentir o que ele estava falando para mim. Mas aí foi pro tie break, e no tie break o Moacir abriu 6-2. E aí, no 6-2, chegou um outro amigo meu para assistir o jogo. E sempre nesses momentos decisivos a quadra vai ficando mais cheia, né? Foi chegando gente ali. E eu fui buscando. 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, empatei 6-6. Aí vira, né? 6-6 vira. Ele fez 7-6, 8-6. E de novo, eu consegui, tive força e consegui, não me entreguei. 7-8. E no 7-8 nós jogamos um ponto duríssimo, duríssimo. E eu consegui ganhar com uma jogada... Eu nem lembro exatamente muito bem como que o ponto desenvolveu, mas eu consegui fazer dar uma passada de slice. E nesse momento que eu fiz essa jogada, uma das pessoas que estavam ali me aplaudindo era o Rafa Kirten, irmão do Guga, que estava lá jogando o torneio também, numa outra categoria. E quando eu vi o Rafa aplaudindo aquela minha jogada, eu lembrei dessa história que eu acabei de contar. E desse sentimento de não estar sozinho e buscar apoio em outras pessoas. O Rafa, eu não conheço, já tinha, né, eu sei quem ele é, mas eu não sou amigo dele. Mas eu estava ali buscando, estava assim muito apoiado no Marcos e em alguns outros amigos que estavam ali. E eu consegui fazer 9-8 e consegui fechar em 10-8. E foi muito emocionante para mim. Eu gritei muito, acho que vocês podem perceber que minha voz está bem desgastada. E assim que acabou, ele estava lá, eu fui contar para ele essa história, né, de ter lembrado dessa cena, desse jogo do Guga contra o Munster em Roland Garros, 97. E agradeci muito, comemorei muito com o Marquinhos essa vitória. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive alguém ali tão presente comigo numa quadra.
Eu já tive em outros momentos, já joguei em interclubes, que a gente está em equipe, já tive técnico, já tive... Mas ontem foi uma ligação, a gente estava junto, era como se ele estivesse comigo na quadra. Foi a primeira vez que eu senti isso, numa quadra de tênis. E é muito bom sentir isso, né? A semana passada eu fiz vídeo aqui falando do buraco emocional que eu entrei em 2 partidas. E ontem, por mais duro que tenha sido esse jogo, depois teve o jogo final, que foi também um jogo muito difícil, foi contra o Ederson, o cara contra quem eu tive aquela crise emocional que eu quase desabei chorando durante a semana. Mas foi muito importante para mim não me sentir só. E essa é uma das coisas do tenista, né? O tênis é um esporte muito solitário. E eu acho que eu pessoalmente levo como uma lição dessa partida, porque eu também muitas vezes me sinto muito solitário na vida, principalmente nos momentos mais difíceis. E é muito importante a gente ter com quem contar, pedir ajuda quando a gente precisa e se sentir ajudado. É muito bom. Eu fiquei muito feliz, muito honrado. Depois desse jogo eu ganhei a semifinal, a final estava marcada para 2 horas depois. E tem mais uma cena relacionada ao Guga e ao Rafa que eu quero contar aqui para vocês, porque o Rafa estava jogando, ele jogou também a final da categoria VIP. Eu joguei a primeira classe, ele jogou a VIP. E tem ainda a categoria profissional, que o Marcos jogou. E eu fiquei muito impressionado e feliz e alegre com a cena que eu vi, porque a mãe do Rafa estava lá assistindo a partida dele. Eu achei incrível isso. A dona Alice, mãe do Guga, que já esteve nas maiores quadras do mundo, né, nos jogos mais importantes do mundo. Tem aquela cena quando o Guga ganhou em Lisboa, que ele se tornou número 1 do mundo e foi até lá, né, dizer que ela era a mãe número 1 do mundo. Mas eu achei lindo ela estar lá assistindo o jogo do filho mais velho, um jogo num clube ali, uma coisa simples, mas ela estava lá assistindo o jogo. O Rafa deve ter, não sei, ele é um pouco mais velho do que eu, talvez tenha uns 50 e poucos anos. Mas eu achei muito linda essa cena de ver a dona Alice ali assistindo, não só ela, como toda a família do Rafa estava lá. O Guga não estava, mas enfim. Então, eu queria vir aqui falar sobre isso, sobre esses encontros, essas conexões, e que a gente tenha a clareza, a capacidade de perceber isso na vida, né? De nutrir isso, de aproveitar isso e de se doar para isso também quando for o caso, né? Porque não é só dar e não é só receber. Só para contar a história, eu fui para a final depois. Foi um jogo duríssimo também, eu perdi o primeiro set 6-4. Eu consegui fazer 5-2 no segundo set. Eu estava muito cansado, eu senti uma lesão na virilha, que era uma coisa que estava me incomodando ao longo da semana, me incomodou bastante, mas eu consegui ali fazer 5-2 no segundo set. Como eu tinha feito 5-2 as 2 vezes que eu tinha jogado, nos 2 sets que eu tinha jogado contra o Ederson, que era contra o Ederson afinal. Tive 3 set points, não fechei. E enfim, o Ederson ganhou, eu fui vice-campeão. Mas estou muito feliz pelo torneio, pelos jogos que fiz. Não entrei naquele buraco emocional. Foram jogos mais difíceis, tinha gente ali assistindo, mas encontrei a alegria de estar ali fazendo uma coisa que eu amo, me entregando. Então foi muito importante, foi uma conquista muito grande para mim ter chegado àquela final, no terceiro torneio que eu jogo no ano, pela Federação Catarinense.
Mas principalmente feliz por esse encontro, por essa troca e pela possibilidade de viver isso. É isso.